E aí galera, aqui é o professor Guilherme Monteiro e você está no Tudo Enem. Então hoje, como você já conhece, é o dia do raio-x da questão, onde a gente resolve aquela questãozinha básica que caiu numa provinha do Enem e faz uma análise bem profunda do conteúdo que ela cobrou. Bacana? Então vamos lá. Essa questão é do Enem 2014 e fala sobre clima. Vamos ler? A convecção na região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical e sua variação, em termos de intensidade e posição, tem um papel importante na determinação do tempo e do clima nessa região. A nebulosidade e o regime de precipitação determinam o clima amazônico. O mecanismo climático regional descrito está associado à característica do espaço físico de... Pois é, mas a gente tem que responder a questão por que chove tanto na Amazônia, qual é o mecanismo que faz chover tanto na Amazônia. Então a letra A está dizendo resfriamento da umidade da superfície. Será que é isso? Deixa eu te mostrar uma situação real. Essa é uma situação que está descrevendo na letra A. O ar está repleto de umidade, só que no estado de vapor, né? Quando esse ar toca uma superfície mais fria, o ar vai lá e toca essa superfície mais fria, a água que está no estado de vapor, ela fica líquida. Igual o copo, quando você coloca água gelada, aquele ar em volta do copo fica mais frio e a água a vapor vira água líquida e cola ali. Então, ó, essa situação é que está descrevendo na letra A. Não é o que causa chuva na Amazônia. A letra B está falando por conta da variação da amplitude de temperatura. Será que é isso? Amplitude de temperatura ou amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima num determinado período. Vamos supor, a temperatura máxima dentro de um dia foi de 35 graus Celsius e a temperatura mínima foi de 25 graus Celsius. E aí quando você faz essa subtração, você descobre que a amplitude, a variação de temperatura, foi de 10 graus Celsius ao longo do dia. Bom, no caso da Amazônia, como está na região do Equador, é uma região de baixíssima amplitude térmica, porque lá recebe muita radiação o ano inteiro, a temperatura não varia muito. Na letra C, ele está falando dispersão dos ventos contralísios. Para você entender o que é contralísio, você tem que entender o que é corrente de convecção. Então vamos lá? Então vamos entender o que é convecção? Convecção é um movimento que todo fluido faz quando ele é aquecido de maneira desigual, inclusive o ar. Por exemplo, uma panela de água no fogo. Como o fundo da panela esquenta mais que a superfície, a água começa a se mover. Então vamos entender as convecções aí no nosso planeta. Eu não sei se você percebeu, mas eu coloquei nosso planetinha ao contrário. Então aqui está o Polo Sul e aqui está o Polo Norte. Então significa que aqui no meio, ó, é que é a linha do Equador. Todo mundo sabe que a região mais quente do nosso planeta é justamente a linha do Equador, porque ela recebe a maior quantidade de radiação solar ao longo do ano. Isso significa que o ar que está sobre a linha do Equador, ele está sempre bem quente. Por isso, a tendência dele é subir. Balão de São João, né? Então, ar quente menos denso tende a subir. Então, se o ar está subindo, quer dizer que vai ficar um vácuo ali e todo mundo vai morrer asfixiado? É claro que não, né? Então, se o ar subiu, vão se movimentar correntes de ar para ocupar essa área aonde o ar subiu. E esse deslocamento de ar a gente sente, né? Porque é um deslocamento horizontal. E o nome é justamente vento. Esses ventos aí que eu desenhei, que vêm da região do trópico, ó, trópico de Capricórnio no sul e trópico de Câncer no norte. Esses ventos que vêm dos trópicos em direção ao Equador é que a gente chama de ventos alísios, beleza? E esse movimento que eles fazem, porque eles chegam ali no centro, ó, e sobem.
Então esse movimento a gente chama de convecção. Convecção por quê? Porque ele vai subir, mas ele não vai subir indefinidamente até a estratosfera, né? Vai chegar um momento que ele vai esfriar, e aí, como ele é um ar mais frio, ele vai descer de novo na região dos trópicos. Então, sacou o que aconteceu? Então aqui, ó, você tem, ó, uma corrente de convecção, ó, os ventos estão o tempo todo fazendo um movimento circular. Isso é convecção, e esses ventos que eu desenhei ali embaixo, a setinha azul aqui, ó, essas duas setinhas azuis chamam-se ventos alísios. As vermelhas daqui de cima se chamam ventos contra-alísios. Muito bem, então você entendeu agora o que é convecção e o que são ventos alísios e contra-alísios. Só que esse ar que está subindo aí na linha do Equador, ele está subindo com muita umidade. Então essa umidade também na atmosfera, ela vai gerar muita nebulosidade, quer dizer, presença de chuva. Aí na letra D ele fala existência de barreiras de relevo. É essa história aqui que ele está descrevendo. Ó. Então o ar repleto de umidade encontra uma barreira de relevo e é obrigado a subir. Aí aquela regrinha básica, quanto mais alto, mais frio. Então a nuvem vai começar a se formar porque a água vai começar a se precipitar e aí a água vai começar a condensar, perdão. E aí vai chover de um lado da montanha. Então a barreira topográfica está representada aí. E aí vai começar a chover de um lado da barreira, beleza? É uma chuva formada pelo relevo, a gente chama de chuva orográfica. Oro quer dizer relevo e grafos quer dizer linha. Então chuva causada pela linha da montanha, mas também não é o caso amazônico. E o último que tem que ser a resposta correta, porque é a última, né? Convergência dos fluxos de ar. Saca aí, ó. Quando o ar quente ele está subindo com muita umidade. Só que à medida que ele sobe, ele vai ficando mais frio, né? Esse ar vai ficando mais frio. Então ele vai formando justamente nuvens. Nuvem é água no estado líquido, só que as gotinhas são tão pequenas e tão leves que a gravidade não consegue puxar. Mas quando vai acumulando muita nuvem, aí essas gotinhas começam a se juntar e elas começam a ficar muito pesadas e aí vai de fato chover. O nome dessa chuva que se formou dessa maneira, ó, aonde você tem uma subida de massa quente, de ar quente com muita umidade, e posteriormente vai descer a precipitação, a gente chama de chuva convectiva, justamente porque fez aí essa convecção, ó, esse movimento circular convectivo. Agora eu entendi. Então, dados os fatos, é com a letra E que a gente fica. É de esse ano eu vou passar no vestibular, beleza? Então, continue curtindo o nosso canal no YouTube e no Facebook, canal Tudo Enem. Abraço e até a próxima.